Pessoal, tudo bem? Então hoje eu vou corrigir lá a avaliação diagnóstica, né, que eu disponibilizei para vocês na primeira semana, né? E aí na primeira questão tinha a seguinte pergunta, né? Julgue o item a seguir a respeito do conceito de modelagem relacional de dados. No modelo relacional de dados, todas as relações necessitam de uma chave primária, formada por uma ou mais tuplas que identificam um único registro. O erro dessa alternativa está a falar que formada por uma ou mais tuplas, né? Uma chave primária, ela não pode se repetir, certo? Então, quando a gente fala que uma chave primária é formada por uma ou mais tuplas, é como se a gente estivesse repetindo aí a chave primária, e não pode. Lembra do conceito de tupla? Tupla se refere a uma linha da minha tabela, né? Então, por isso que está errada essa questão aqui, é falsa, tá? Aí na questão 2, considere o diagrama do modelo entidade-relacionamento a seguir para responder a questão. E aí a gente tem aqui a anotação do modelo entidade-relacionamento, né? E ele coloca aqui, né, para fazer a correlação entre o atributo, né, e tipo de atributo, né? Então a gente percebe aqui, por exemplo, que a gente pode ir por exclusão, né? Que por exemplo, o CPF está sublinhado aqui, ó, então provavelmente vai ser um atributo-chave. Então, vou até fazer aqui uma anotação para eu não me confundir, né? Então, o CPF aqui vai ser um atributo-chave, então aqui é o item 3. O que mais aqui? Vamos ver, então, CPF, média. A média, a gente percebe que ele é um atributo, que ele é derivado, né? Ó, porque ele depende de outros atributos para... Ele depende, por exemplo, do consumo aqui, ó, para tirar a média, né? Do número de dias. Então, é um atributo que depende de outros. Então, ele é um atributo ali que a gente chama de derivado. Então, a média aqui seria, nesse item aqui, 4. E aí a gente tem chave parcial e atributo multivalorado. Então, a chave parcial vai ser esse ano mês aqui, ó, que está sublinhado, né? Então, esse aqui pode ser a chave parcial. Então, ano mês vai ser a chave parcial. Então, aqui vai ser 1. E aí sobrou aqui o telefone, que ele tem duas elipses aqui, né? Representando duas bolinhas aqui representando aqui o telefone nessa anotação. Então, a gente diz que ele é um atributo multivalorado, né? O telefone, então, 2. E aí a resposta é a D, né? Ó, 4, 1, 3 e 2, tá bom? Considere o diagrama do modelo entidade relacionamento a seguir para responder a questão. Então, analise as afirmativas a seguir sobre as restrições do modelo entidade relacionamento. Então, uma entidade do tipo instalação deve obrigatoriamente estar relacionada a apenas uma entidade do tipo cliente. Então, quando a gente tem esses dois tracinhos aqui, ó, a gente diz que existe essa obrigação aqui, não? Então, está correta essa afirmativa aqui, não? Uma entidade do tipo instalação deve obrigatoriamente estar relacionada a apenas uma entidade do tipo cliente. Uma entidade do tipo consumo deve obrigatoriamente estar relacionada a uma ou mais. Não, aqui, uma ou mais instalação. Aqui é só uma, né? A uma e somente uma instalação. Então, tá falsa essa assertiva 2. Uma entidade do tipo instalação deve obrigatoriamente estar relacionada a uma ou mais entidades do tipo consumo. Essa frase final tá certa, né? Está relacionada a uma ou mais entidades do tipo consumo, que a gente tem um N aqui, né? Ó. Mas não tem os dois tracinhos aqui, ó, no relacionamento. Então, não deve estar obrigatoriamente relacionado, tá? Então, esse é o erro. Então, resposta correta é a alternativa. Então, uma entidade de instalação deve estar
obrigatoriamente relacionada apenas a uma entidade do tipo cliente. Essa está certa, uma entidade do tipo consumo deve obrigatoriamente estar relacionada a uma ou mais entidades. Está falsa. Está falsa. É só um, né, que está certo. Somente a um aqui. No modelo entidade de relacionamentos, todo relacionamento muitos para aqueles... Deixa eu fechar isso aqui. Aquele que possui cardinalidade N pode ser entendido como uma entidade associativa. Então lembra, quando a gente tem um relacionamento N para N, deixa eu só mostrar aqui, deixa eu ver se eu consigo encontrar. Relacionamento associativo, banco de dados. Deixa eu ver se tem alguma figura aqui que eu posso estar mostrando. Quando eu tenho um relacionamento N para N, eu tenho que pegar a chave primária dessa entidade e criar uma nova tabela. Tá bom? Basicamente essa é a ideia. Ok, deixa eu voltar lá. Considere o diagrama do modelo entidade de relacionamento a seguir para responder a questão. O objeto consumo do modelo entidade de relacionamento é conhecido como sendo uma entidade fraca. Então, o consumo, quando tem esses dois retângulos aqui, ó, significa que é uma entidade fraca. Então, essa entidade ela não existe sem uma instalação. Então, ela depende de outra entidade para existir. Basicamente, essa ideia. Sem uma instalação, a entidade de consumo não existe. No que diz respeito às restrições do modelo relacional de banco de dados, analise as afirmativas a seguir e assinale com V as verdadeiras e com F as falsas. Uma chave primária deve ser necessariamente única, verdade. Uma chave estrangeira pode ser nula. Então, ela pode ser nula, né? E aí ela fere as restrições de integridade referencial. Então, pode... Essa questão está falsa aqui, né? Então, é VF. A integridade referencial especifica quais campos podem ou não ter valores nulos. Vamos ver outra. A integridade de domínio especifica que o valor de um campo deve estar de acordo com o seu tipo. Então, essa última é verdadeira. Então, essa alternativa aqui, ó. Então, o que acontece, né? Essa integridade de domínio. Então, a gente especifica um domínio para um atributo. Então, se, por exemplo, o gênero da pessoa é masculino ou feminino, só tem dois tipos, né? Então, esse é o domínio, ou masculino ou feminino. Então, isso que se refere à integridade de domínio. A integridade referencial especifica quais campos podem ou não ter valores nulos. Não dá para especificar qual campo que vai ter valor nulo, né? Eu posso definir que um atributo ele vai conter o valor nulo quando eu excluir uma chave primária de outra tabela, por exemplo. Aí tem a integridade referencial, eu tenho uma outra tabela, essa outra tabela tem uma chave estrangeira que referencia uma chave primária em outra tabela. Então, se eu apagar uma chave primária nessa tabela, vai automaticamente deletar o atributo chave estrangeira na outra tabela, né? Outra questão aqui, analise o modelo de dados conceitual a seguir. Com base nesse diagrama, assinale a alternativa correta. A entidade projeto possui dois atributos chaves. O atributo, a entidade projeto, dois atributos chaves. Sim, está sublinhado aqui, o nome e o número, né? Um funcionário deve estar alocado em pelo menos um projeto. Um funcionário pode estar em nenhum projeto aqui, porque tem esse zero aqui, não. Então tá errado. Essa aqui é incorreta, não. A entidade funcionário possui um atributo-chave. A entidade funcionário possui um atributo-chave, que é só o CPF, correto? Um funcionário pode ser supervisor de vários outros funcionários. Pode, não. Um funcionário pode ser supervisor de vários funcionários. Existem 10 atributos, 2 entidades e 2 relacionamentos. E 2 relacionamentos, tá? 10 atributos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 atributos, 2 entidades, entidade funcionária e entidade projeto, e 2 relacionamentos descritos nesse diagrama. Então, esse relacionamento trabalha e esse relacionamento supervisiona. Considerando o modelo precedente no qual a ID chefe é chave estrangeira relacionada à chave primária de empregado, ambas em empregado julgue o item a seguir relativos à modelagem de dados e SQL. Deixa
ver se consigo aumentar aqui. De acordo com o relacionamento indicado por número 1, o empregado possui vários projetos relacionados a ele. Sim, ó. Aqui a gente tem essa anotação, né, ó. Pezinho da galinha aqui, muitos, zero ou muitos. Havendo no mínimo um projeto. Não, pode ser zero, né, que a bolinha, essa bolinha aqui representa o zero, não. Deixa eu ver se eu tenho aqui a anotação. Eu acho que eu tenho aqui, ó. Então, ó, essa bolinha aqui, ó, representa zero, mínimo zero, ou vários, né? Então, tá errado essa questão. O tipo de modelagem de dados que representa a visão do usuário, criador e proprietário dos dados é a modelagem conceitual. Então, essa é a visão do usuário, a visão mais abrangente, né, e não depende de tecnologia. Então, a gente diz que quando representa a visão do usuário, ela é a modelagem conceitual. Lembrando que a gente tem 3 tipos, né, modelagem... Deixa eu escrever aqui. Modelagem conceitual, que a gente representa pelo modelo entidade de relacionamento, modelagem lógica e modelagem física. Então, a modelagem lógica, a gente define os tipos de dados, né? Tipos de dados que vão ser armazenados. Já a modelagem física, eu peguei um exemplo aqui da internet, eles descrevem aqui a modelagem física como o meio de linguagem, como será feita a armazenagem do banco de dados. Nesse nível, se escolhe qual sistema gerenciador de banco de dados será usado, levando em consideração o modelo lógico adotado. Pode ser PostgreSQL, MySQL, dentre outros. Exemplos de código SQL para a criação de objetos do banco de dados. Então, são os scripts, né, para a criação do banco. Como que vai ser armazenado esses dados no banco, quais tipos de dados que a gente vai definir aqui. Mas alguns outros aspectos que a gente depois pode definir. É algo mais relacionado aí à tecnologia, né, e ao banco de dados, tá bom? Em um modelo de dados relacional, as linhas de uma tabela são normalmente conhecidas como tupla, né? Ó. Lembrando que uma linha é uma tupla. A figura a seguir apresenta os relacionamentos entre as entidades de dois conjuntos de entidade A e B. Considerando o relacionamento entre A e B, é dado que, por um conjunto de relacionamentos binário, R. A cardinalidade desse relacionamento R é dada por... Então, aqui a gente percebe que tem um para muitos, né? Ó. E aqui também, um para muitos, né? Ó. Então, é muitos para muitos, tá bom? Deixa eu me logar aqui de novo. Eu vou refazer, né? Só para verificar se está tudo ok aqui que eu respondi, tá? Então, essa primeira aqui era falsa, né? Porque dupla. Essa aqui é a D mesmo, 4, 1, 2, 3, 2. Somente a 1, né? Estava correto. Entidade associativa. Consumo é tipo de entidade fraca. VFFV. Alternativa incorreta, cuidado, né? Ó, que a gente, senão a incorreta. O funcionário deve estar alocado em pelo menos um projeto, não. Um ou vários. Pode estar em zero também, projetos, né? Isso aqui acho que é falso, né? Possui vários projetos relacionados a ele, havendo no mínimo um projeto, não. Zero ou vários. O tipo de modelagem que apresenta a visão do usuário, a modelagem conceitual. O modelo de dados relacional às entidades. As linhas não, são conhecidas como tupla. E aqui é muitos para muitos, né? Vamos ver. Ok, então tudo certo, beleza, gente? Então é isso. Valeu aí, gente.